Vamos lá, galera. O meu outro vídeo ficou sem áudio, né? Porque eu não tinha percebido meu microfone deu uma cancelada. E como eu não vou voltar no que eu já tinha feito, vamos dar continuidade a partir daqui. Bom, nós iniciamos o nosso teste. O primeiro teste é o de cadastrar na despesa. E tem um acerte que tem que retornar uma linha de válido. Rodamos o teste, né? Passou, mas passou na seguinte condição. No user case, que nós fizemos no nosso user case, pegamos a despesa criada e retornamos. Passou. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tratar esse user case aqui da maneira que ele traga as coisas certas, né? Vamos pensar agora nesse caso de uso específico. O que nós vamos fazer? Vamos gravar isso em algum lugar, certo? A princípio nós vamos usar arquivo, entendeu? Vamos gerar arquivo e vamos salvar. Então para isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma base, uma coisinha aqui, data, né? Depois a gente vai trocar para SQLite ou MySQL, mas a princípio para os nossos testes vai ser arquivo, que isso vai dar uma boa visão do que nós estamos fazendo, beleza? Então, primeira coisa, para me salvar esse treco, né, essa despesa, eu preciso de alguém que faça isso para mim. E isso a gente tem um meio que a gente chama de repositório, certo? Então, vamos chamar despesa repo. Daqui eu já vou escrever em inglês, né, galera? Expense repositório. PHP. Expense repositório. Certo. Escrevi certo, mas gerei uma pasta. Não é uma pasta, é um arquivo. PHP. É uma classe. Tá dentro debaixo do guarda-chuva do namespace. App. É uma classe. Tá. Esse repositório. Até aqui tudo bem, né, galera? Tá gravando. Bom, vamos ter o método de salvar. Só que para isso ficar dinâmico, nós estamos salvando, gerando esse repositório, né? Não tem o nome, não tem de quem seja. Então vamos fazer o seguinte, antes de implementarmos repositório em si, vamos pegar isso daqui, Expense repositório, vim aqui criar o seguinte, e Expense repositório. E eu vou colocar como se fosse a interface. No outro deveria ter colocado isso também, né? Já que siga um padrão. Depois a gente renomeia. No user case e user case, namespace debaixo do guarda-chuva de app, outload, interface e repositório. Primeiro, esse cara vai ter um método chamado salvar. Deixa eu até colocar. Public function save. Ele salva o que? Uma expense. Ele salva uma expense. Não é isso? Public. É que eu digito sem olhar, às vezes escrever errado. Beleza. Vamos importar as classes. Bom, criamos um repositório aonde eu tenho um método expense. Bora. O nosso user case no construtor ele recebe uma despesa. Olha que legal. E mais o que? Ele recebe uma interface de uma despesa.
Sacou? Ele recebe a interface da despesa. Ele não recebe diretamente a implementação dela. Recebe a interface. Isso a gente joga no privado. Private. Certo? Vem aqui. Galera, não sei se está gravando aqui. Deixa eu ver se o não tá rodando aqui. Acho que tá ainda. Deixa, acho que fechou aqui. Calma aí. Deu ruim. Perdeu conexão aqui. Ok, vamos lá. Acho que já voltou, galera. Vamos lá. Continuar. Então ele recebe uma interface. É uma implementação do despesa. Então, o que esse cara tem? Então, ele recebe essa interface. Essa interface vai fazer o seguinte. Ela vai pegar result vira de diz. Bom, essa interface vai quê? Save quem? Adiante. Diz. Se lembra que eu entrei com a despesa? Expense. Diz assim. Expense. Torna. Aqui dentro do user case que a gente faz a validação dos casos. Nesse caso não vou aplicar uma validação de forma direta, vou simplesmente pegar result data e jogar para a camada de cima. Se a gente executar, óbvio que não funciona. Por quê? Ele fala o seguinte, ó, no construtor é passado um argumento, não está sendo passado. O que no construtor recebo? Uma interface de expense repositório. Beleza, galera. Então, esse cara aqui, eu vou trocar de nome. Vou fazer expense repositório em file. Entendeu? A implementação desse cara é em arquivo. Certo? Em file. E o que ele vai ter que fazer? Implements. Quem? Lembra? E a minha interface expense repositório. Se ele está implementando, o que ele tem que subscrever? Tem que implementar o método function save. E passo um expense para ele e salvo o expense. Mesma estatura. Entendeu? Então, basicamente é isso, galera. Se eu for rodar isso, não vai funcionar ainda, porque eu não faço a ideia quem é esse cara. Então vamos implementar ele no construtor aqui. Private, vamos colocar aqui, private path, que vai ser um arquivo. Ele vai pegar o seguinte, ser simples, ele vai pegar o dir, a minha raiz, né? Ponto, ponto. Vamos ver onde ele cria aqui, ó. File expense ponto db. É arquivo. Public function construct. Na inicialização, o que eu vou fazer?
Vai vir um F. Deixa eu ver se primeiro eu verifico. Primeiro eu vou verificar se o cara existe. File existe? Qual file? File do path. Bom. Se não existir, entendeu? Se não existe. Eu poderia colocar append, né? Vai direto, vai. File. Open. File. Fopen. Pattern. pth a mais. O que é mais, galera? Se não tem arquivo, ele cria. Se já tem, ele insere no final da linha. Ele dá um append, né? A mais. Esse cara, file, entende? Esse cara aqui é um handler, né? Então vamos escrever. Não, melhor, contexto. Pra lembrar do Android. Só que o contexto ele diz. Entrou aqui, ele é um contexto. Então contexto é um private context. Certo. Olha que legal. Então quando inicia, eu tenho um arquivo. Certo? Quando eu chego no salvar, como que eu vou salvar esse cara? Eu vou salvar esse cara aqui no salvar. Vai ficar rápido. Parse space in JSON. Vamos salvar em JSON. Mais fácil a manipulação. JSON encode, vou mudar encodar quem? A space que eu recebo, cara. Que da hora. Vou encodar com contexto aberto, né? Que é meu contexto de conexão. Eu pego F, o write, o meu contexto, mais meu parse JSON, insiro, F write. Isso é importante para recuperar a linha, tá? Vamos colocar uma quebra de linha. E na hora que a gente começar a carregar, a gente vai carregar justamente pela essa quebra de linha. Entendeu? E salvei. Deu tudo ok. Não deu erro. F. Close. Fecha o contexto. Certo? E retorna quem? A nova space. Galera, vamos ver se passa? Vamos rodar o teste. Erro. Não passou. Por quê? Vamos lá, vamos tentar ver aqui, ó. Ele não passou. Por que ele não passou? Eu tava falando, ó, que no construtor tá exigindo aquele erro do construtor, né? A gente foi fazer outra coisa e não lembrou dele. Tem que alterar aqui. Despesas eu passo, beleza. Mas quem é o repositório? Quem vai manipular esse cara? Vai ser quem? Adivinha? New space repositório em file. Galera, vou dar o teste. Deu erro. Deu erro. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro vamos ver nos diretórios aqui onde ele criou o arquivo. Ele criou dentro de app. Vamos mudar esse diretório. Eu não quero que crie aqui.
né? Eu não quero que a um files e aqui tem que ser CSV ou data, sei lá, data. Eu não quero que ele crie aqui. Eu quero que ele volte um nível acima. Entre em data. Cria. Vou rodar o teste. Ok. Não. Não criou. Vamos ver aqui porque não criou. Aqui. Aqui tá minha app. Subiu um nível. Ah, criou sim. Criou, só que não salvou coisa nenhuma. Não sei. Vamos lá. O que ele tá falando? Vamos olhar o teste aqui, o que o teste está falando. Ele está falando pra gente o seguinte, ó. A propriedade Buster acessível before inicialização. Type erro na propriedade. Será que é um erro na Space Repository? Bust no acessível before inicialização. Tá. O que ele tá falando aqui? Que ele criou. Que o contexto tá aqui. Eu passo o contexto, gerou o arquivo. Mas não é isso, cara. Caramba. Calma aí, galera. Eu vou dar uma pausa aqui, não vai ficar longo. Deixa eu entender aqui. Vamos lá, galera. Já resolvi aqui a questão. Ó. Então, nós já estamos aqui. Eu vou até fechar de novo. Vamos executar nosso teste. Vê que passou? Ó. Então, já lançamos algumas despesas para o mesmo dia. Né? Beleza. Se a gente olhar nossa base de dados, eu tenho 3 objetos vazios. Tá salvando no banco, mas 3 objetos vazios. Por quê? Por causa da moda da classe que a gente colocou. A gente colocou private. Vamos passar para público. Né? Isso daqui vai acabar sendo tipo um DTO. Transferência de objeto. Ele não faz nada, ele só recebe os dados e reprocessa. Então, nesse caso aqui, a gente pode até deixar isso aqui, não tem problema. Facilitador. Mas você vai perceber uma coisa agora. Quando a gente rodar os testes, as despesas serão salvas. Olha lá. Olha que legal. Foi salva. Vamos lá. Beleza. Então, nós cumprimos o nosso primeiro objetivo desse teste, que é o que? Criar nova despesa, identificar no mês, né, e quem está pagando. Se a gente for olhar claramente a despesa, é o seguinte: o marido, o mês e o ano estão em cima. O mês de referência será o comprimento daqueles dois de cima, né? Vai ser a junção deles mais o dia, né? Ou um ano, um mês qualquer, né? Deixa eu ver. O valor. E em si, o user case está completo. Ele está realizando o que ele tinha que fazer. Salvo a despesa. Beleza? Então, o nosso user case, nesse primeiro momento, que é nesse caso, ele está executando o que foi determinado para ele, né? A gente tem que fazer mais testes sobre esse user case, só que isso vai ficar para semana que vem. Aí vocês curtem aí bastante, se vocês gostarem, não, vamos continuar, eu continuo semana que vem, né? Porque a partir de agora a gente vai entrar em algumas regras, tipo, se o cara preencheu a despesa exatamente correta, né? Se as datas estão válidas, dentro de um padrão de datas, tem tudo isso, tem que validar a despesa antes do processo de fato. Mas enfim, isso se a gente jogasse no arquivo PHP com essa estrutura e rodasse no servidor jogando para a página, a gente já conseguiria uma lista de despesa, né? Que nem a gente pode criar aqui o seguinte,
para finalizar essa aula aqui, vamos criar nossa interface, não nessa, mas nessa interface repositório, uma coisa do seguinte tipo: ao. O que ele me devolve? Uma lista, né? Isso me devolve uma lista. Se você for ver, se eu rodar o teste agora, ele vai quebrar. Por causa que vai falar que eu não implementei a classe. Olha só que da hora. Aí lá, né, em File, olha que legal. Em File, aqui, pego e vou implementar essa maravilha. Como? Da seguinte forma, né? O caso ainda está aberto, só que eu fechei o arquivo aqui. Então a gente vai fazer uma coisa aqui, cara. Como é arquivo, a gente vai fazer uma validação meio sem vergonha. Primeiro, vai ser o seguinte: files exists. Primeiro eu verifico se o cara existe. Se não existir, ele vai me abrir e criar o cara. Entendeu? Simplesmente assim. Se existir, não faz nada. Entendeu? Segundo, toda a minha ação ela vai ser repetitiva dentro desse contexto. Então eu vou tirar contexto, não existe contexto. Contexto eu vou internalizar a local. Vou tirar os dias desse contexto, certo? Beleza. Vou tirar tudo isso, certo? Vou tirar isso, você literalmente vai criar, e vou criar uma outra função interna aqui. Private. And save. Reading vai ser uma coisa. Diga assim. File persistence. Ou persistir. Deixa eu ver a tradução de persistir. Persistem. Quando eu mando dar um persistir, eu tô mandando. Eu tô pegando isso tudo aqui. Tô pegando um. Ok, onde é isso? Sim, eu persistir no disso. Onde é isso? Ele colocou pra cá. Onde é isso? Manda pra cá. E bom, então, a partir de agora, como que eu insiro? Pego aqui, aqui. Se deu tudo certo, retorna true. Não tem validado true. Não vou validar, só chamar persistent, lá para casa. Persistent, passando
Eu dei isso pra ele. Certo. Isso aí, galera. Tá terminando. 5 minutos. Persistem. Então, persistem. É isso aqui. Né? Depois a gente vai arrumar isso. Certo? E o contrário. Né? Reading. Reading é o seguinte. Reading. Uau. Leia todos. Também é a mesma coisa, só que R, né? R ou é W? É R. Isso daqui não retorna assim. Isso vai vir aqui e fazer o seguinte. Vai ser um reset na seguinte condição. Explode. Barra aí, nem lembro que a gente jogou barra aí. Para file get contents. Vamos ver com get contents de quem? Que diz path. Nossa, que legal. Isso tá rei, tá? Isso me retorna tudo. Não. Esse aqui me retorna um file e o file me retorna tudo. Deixa eu ver se o agora tá caminhando. Passou. Certo. Cadastrou. Isso aqui me retorna uma string inteira. Essa string quebra em colchetes. Esses colchetes quebram no loop o hash. Vamos deixar as key space, as key space, então ele percorre todos os space. Nós criamos uma lista de spaces aqui, ó. Spaces, uma lista de spaces, onde nós fazemos o seguinte: pá, JSON decode, pá, space, pá, certo? Rodo tudo, espero tudo e derrubo tudo. Spaces, certo? Get out, seguinte. Aqui. Get out. Então é isso aqui. Nós temos um jeito de recuperar agora as coisas. Entendeu? Ó, legal. Não vou fazer teste nenhum, vou colocar uma link só pra gente ver o que vai sair aqui. Entendeu? Então você vai fazer o seguinte. Próxima aula agora, só semana que vem. Se tiver muito like aí, a gente vai fazer a próxima aula. Beleza, então vamos só fazer um. Não vamos mexer, não vamos fazer um set. Nós iremos fazer o seguinte. User case, ele executa. Ele executa, certo? É o único caso. Ele executa tal. Mas vamos imprimir aqui. Se realmente recuperou. Só pra gente ver. Aí, galera. Só pra gente ver se a brincadeira é certa. Ó. Vamos lá. Olha que da hora. Ó. Não tem banco. Primeira despesa cadastrada. E trouxe
Segunda despesa. Vou fazer melhor ainda. Vou criar esse aqui, passando marido. Esse teste é um marido. E esse teste é um cadastro de esposa. Aqui eu passei esposa. Como variável está definindo em cima, ela pagou isso, foi dia. No mês 8. No mês. Não, mês é o mesmo, mês 10. O dia que ela pagou foi dia 1º. Ela pagou uma conta de R$605,45. Qual conta foi essa? Essa conta foi a conta. Foi compra no mercado. Um exemplo. Compra no mercado. Entendeu? Então o que acontece? Eu vou rodar esse teste, tem que aparecer 3 agora. Olha que legal, galera. Ó, a conta de luz. A conta de luz de novo do marido. E a compra no mercado da mulher. Nossa, amor, tá rolando, hein? Salvo em banco. Ou seja, nós estamos conseguindo já. O user case está conseguindo tanto salvar como recuperar os dados. Olha que legal. Aí faz as nossas regras de validação do user case que a gente vai fazer na próxima aula. Beleza? Então até a próxima.